Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alcino Souza Ferreira Júnior. Daremos continuidade na disciplina Circuitos Elétricos e Corrente Contínua. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem em nosso Fórum Tira Dúvida. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Bem, já temos noções dos princípios eletrostáticos, condutor, isolante, semicondutor, processo de eletrização, carga elétrica, campo elétrico. O que é tensão elétrica, corrente e resistência elétrica. Vimos as configurações dos circuitos como série, paralelo e misto. Também vimos como analisar os circuitos em corrente contínua, utilizando as leis de Kirchhoff, teorema de Thevenin, teorema de Norton e superposição. Vimos como transformar as configurações estrela-triângulo e triângulo-estrela. Na aula de hoje, vamos ver transformações de fontes de tensão em correntes e fontes de correntes em tensão e ter uma noção de gerador e receptor elétrico. Bem, vamos começar a aula? Para estudarmos as conversões de fonte de tensão em corrente, devemos entender o teorema, que quer dizer, uma associação em série de fontes de tensão e resistência podem ser substituídas por um circuito equivalente de associação em paralelo de fontes de corrente e resistência, podendo ser o inverso, dependendo da configuração inicial do circuito. Para que tudo seja analisado de forma clara, não se deve inverter o teorema de forma a efetuar a análise erroneamente. O importante é obedecer à ordem descrita e não transformar uma fonte de tensão em paralelo com resistência e nem muito menos uma fonte de corrente em série com resistência, pois só funcionará conforme o teorema. Com essa informação, vamos ver como transformar as fontes de tensão em corrente. Nesse circuito aqui, nós temos um circuito simples, onde nós temos lá, como foi dito, toda fonte de tensão ela deve ser em série com a corrente, com a resistência. Então nós temos aqui uma fonte de tensão, onde nós temos o sentido da tensão e nós temos aqui também a resistência, sendo que o sentido da corrente é o inverso. A tensão. Esse circuito, ele deve ser equivalente ao circuito, no caso, com o gerador de corrente, onde foi dito no enunciado que todo gerador de corrente, ele deve ser em paralelo com uma resistência. Então, nós temos aqui o sentido, que é representado por essa setinha no interior do gerador de corrente, que é justamente o sentido do gerador de tensão. Não se pode inverter os sentidos no circuito, senão o seu cálculo estará errado. Então nós temos R2 aqui, nesse circuito equivalente de fonte de corrente, com um circuito equivalente com fonte de tensão. Então podemos dizer que esses dois circuitos, como eles são equivalentes, que o Vx, que é justamente a tensão que nós queremos entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, é igual à tensão Vy, que é esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então, nós queremos essa tensão aqui, que é o Vy, e nós queremos essa tensão aqui, que é o Vx. Então, visto que o circuito aqui são equivalentes e que matematicamente nós estamos dizendo que Vx é igual a Vy, então, se Vx e Vy são iguais, consequentemente, Yx será igual a Iy, que será a corrente de X e a corrente Iy. Então, a corrente Y é pertinente ao circuito do gerador de corrente e a corrente X pertinente ao circuito do gerador de tensão. Bem, vamos considerar o circuito, então, da seguinte forma. Como nós vimos que o Vx é igual ao Vy, podemos dizer também que o V1, né, é igual a Vx, ou Vx é igual a V1. E X, como o circuito aqui ele é aberto, lá, consideremos os terminais do circuito em aberto, então a corrente X será 0 ampere.
No circuito da corrente, vamos considerar a mesma coisa. Então, Vx é igual. Se meu Vx é igual a V1, então meu V1 será R2, que é justamente a resistência R2, multiplicado pela corrente I1. Então, nós temos aqui a corrente I1. E Ix também vai ser igual a zero. No caso aqui, seria Y. Então, como Ix é igual a IY e Vx é igual a Vy, podemos dizer então que V1 do próprio enunciado é igual a R2 multiplicado por I1. Considere os terminais agora em curto. Vamos fechar esses terminais, vamos curto-circuitar esses terminais, apenas ligando uns fios ao outro, para analisarmos a seguinte consideração. Se meu Vx é igual a V1, agora meu Vx será igual a zero, porque está curto-circuitado. Meu Vy também será igual a zero, está curto-circuitado. Então, se o Ix é igual a V1 sobre R1, meu Iy será igual a I1. Como Ix é igual a Iy, logo, V1 será igual a I1 vezes R1. Então, até o momento, nós estamos apenas definindo quem será quem na fórmula e como a fórmula será montada. Em ambas as condições são válidas, né? Tanto por um lado, se você quiser converter uma fonte de tensão em fonte de corrente, ou uma fonte de corrente em fonte de tensão. Desse ponto, nós vamos considerar então que R1 será igual a R2, que será igual a R. Está aqui. E o V1 nosso será igual a R vezes I1. Feita a formulação e a direção do sentido das correntes, nós agora vamos analisar de forma prática, utilizando os dados que está no circuito. Então, devemos prestar atenção sempre com a polaridade, porque, como foi dito no início, a polaridade da fonte de tensão, que é esse sentido aqui do menos para o positivo, ela tem que ser igual à polarização da fonte de corrente, que ela está no mesmo sentido para cima, ou seja, as duas têm mesma polaridade e sentido de corrente. Visto isso, que essa fonte de tensão aqui, ela é equivalente a essa fonte de corrente, podemos deduzir então que V1 é igual a R1, que é igual a I1. Que nós temos aqui o V1 e o R1. Nós temos o I1, que é igual a R, e o R2. Vamos substituir na fórmula. Então, nosso I1, né? O V1 é 2, está aqui meio apagado, 2 volts. E o 3 representa o que? O R1, que está aqui, 3 volts. Então, V1 sobre R1, que é 2 dividido por 3, achamos 0,666 ampere, ou 666 miliampere. Como foi dito que R1 é igual a R2, então o R2 será 3 ohms. Se o meu R1, eu achei 3 ohms aqui nesse circuito, meu R2 também será 3 ohms. Na questão dos sentidos, devemos evitar essa polarização inversa. Nesse caso aqui de baixo, podemos notar que os sentidos também são corretos. Eles estão corretos. Por quê? Porque o circuito foi analisado de forma correta. Caso alguns de vocês analisem o circuito, ele venha a ficar dessa forma, tanto na fonte de corrente ou na fonte de tensão, no caso o sentido da tensão da corrente ficará nessa forma aqui, estará errado. A análise deve ser feita tomando cuidado, sentido e polaridade. Bem, depois dessa análise de circuitos e a observação das fórmulas, vamos então fazer uma análise bem criteriosa nesse circuito aqui, onde nós temos alguns valores já descritos nas componentes
e devemos achar o valor de Vx. O nosso Vx está aqui, onde R3, nosso R3 aqui vale 4, nossa fonte de corrente é 3 ampere, nossa resistência é 4 ohms, aqui são 2 e aqui 3, e a tensão é 12 volts. Então está bem feito, bem descrito os dados do circuito. E nós desejamos achar o Vx. Quem é Vx? Não sabemos quem é Vx. Então, o Vx nosso, na fórmula, ele é a tensão, que é o V, né, vezes o R3. Então, esse V aqui, devemos achar, porque nós temos ainda nós já temos o V1. Não pode considerar o V1 como V, senão o circuito ficará errado. Evite também, como dica, utilizar o Vx em alguma transformação. Vamos esquecer que o Vx está no circuito. Então, quando formos analisarmos o circuito, devemos analisar o que estiver aqui dentro como fonte de tensão e o que estiver aqui dentro como fonte de corrente. Aí o circuito ficará analisado de forma correta. Vamos ver então como ficaria? Então, na transformação de corrente em fonte de tensão, nós temos aqui do lado de cá do circuito, que é a fonte de corrente, que eu falei 3 ampere, e a resistência, que é 4 ohms. Vocês podem ver que a configuração está exata, que é a corrente, a fonte de corrente, em paralelo com a resistência, e não em série. Diferente da fonte de tensão, que elas devem vir sempre em série com a resistência, e não em paralelo. Substituindo nas fórmulas que nós achamos, esses valores já descritos aqui no circuito, nós temos o 4, o 2, 12 volts, 4 e 3. E o 12 volts do lado de cá. Então vamos substituir para nós encontrarmos o V. Quem é V? Foi estipulado que V seria R1 vezes I1. Então o V, a tensão V será igual a 4, que é a resistência R1, multiplicado pela corrente I1. A corrente I1 é 3 ampere. Então, multiplicando 4 vezes 3, nós temos o 12. Então, nós temos V igual a 12 volts. O R1 foi falado também que ele é igual ao R2, ou que é igual a R. Então, R1 é igual a R, que é igual a 4 ohms. Então, meu R1 aqui, como eu vou estar transformando em uma fonte de tensão, ele tem que ter 4 ohms. Olha ele aqui no circuito. Então, essa fonte de corrente que nós temos aqui, desse lado aqui, foi transformado nessa fonte de tensão aqui, que nós temos desse lado aqui. Então, o circuito agora, ele está com duas fontes de tensão. Nós temos do lado direito e do lado esquerdo, ambas com 12 volts. Observem que no centro, nós temos a resistência, e vai ser R1 e R2. Vamos analisar a resistência, essas resistências aí. Então, pela análise de resistência, podemos ver que elas estão em série. Se elas estão em série, vamos somá-las. Então, resistência equivalente é igual a R1 mais R2. Se R1 mais R2, então nós temos 4 mais 2. Então, a resistência equivalente é igual a 6. Então, esses dois resistores aqui podem ser substituídos por apenas um resistor no valor de 6 ohms. Restando apenas a resistência, o R3, com seu Vx, que nós desejamos encontrar, e outra fonte de tensão do outro lado, que é essa do lado de cá. Vamos continuar a análise então. Então essa foi a primeira transformação que nós fizemos. Nós pegamos a fonte de corrente e transformamos em uma fonte de tensão, em um circuito equivalente. Também fizemos a soma de duas resistências, transformando em resistência equivalente no circuito. Continuando o circuito, nós vamos para a segunda transformação. Bem, essa segunda transformação, nós vamos fazer o inverso. Porque na primeira transformação, nós tínhamos dois resistores. Nós tínhamos um R1 lá e depois o R. Somamos os dois, nós achamos o R1, no caso, que será chamado aqui de novo no circuito como R1. Está aqui. Ele tem o valor de 6.
Beleza. Então vamos analisar o seguinte. Se eu tenho V2 dividido pela resistência equivalente, então nós temos que é igual a I2. Essa aqui é a famosa lei de Ohm. Não esqueçam que V é igual a R vezes I. Ou simplesmente você ri. Seguindo o exemplo, substituindo na fórmula, nós temos o quê? O I2, mudando de lugar, nós temos o I2 que é igual a 12, que é a tensão, né? Que é o V2, está aqui, 12 volts, que é o V2, dividido pela resistência equivalente. Então, nós temos a resistência equivalente, foi calculada anteriormente, que será 6 ohms. Então, nós temos 6 ohms. Então, 12 dividido por 6, nós temos 2 amperes. Então, nossa corrente nesse circuito será de 2 amperes. Para a transformação 3, no primeiro exemplo, nós fizemos o quê? A transformação da fonte de corrente em fonte de tensão. E depois fizemos a união, a soma de dois resistores. Novamente, nós chegamos a um circuito onde nós temos uma fonte de tensão. E pegamos a fonte de corrente e transformando em fonte de tensão novamente. Nesse aqui, nós vamos pegar a fonte de tensão do lado contrário e transformar numa fonte de corrente. Então, nós temos o valor lá de 3, que será 3 ohms, e nós temos 12 volts, como está no circuito. Analisando o mesmo resultado com a mesma fórmula da lei de Ohm, nós temos aqui tensão sobre resistência é igual a corrente. Então, tensão, que é V1 sobre resistência 4, é igual a I3. I3 é o que nós desejamos saber. Então, nós já temos o 12 volts, que é V1, está aqui. E nós já temos o 3 ohms, que é a resistência R4, que está aqui. Então, fazendo a fórmula matemática aí, calculando 12 dividido por 3, nós temos 4. 4 o quê? 4 amperes de corrente. Então, o primeiro circuito, nós fizemos a análise de fonte de tensão para fonte de corrente. Depois fizemos a conversão da resistência equivalente. Voltamos para o outro lado contrário. Pegamos uma fonte de tensão e transformamos na fonte de corrente. Então, todas essas transformações, nós culminamos nesse circuito aqui. Esse circuito, se vocês olharem bem, nós temos duas fontes de corrente, onde a fonte de corrente está obedecendo exatamente o sentido e polarização da fonte de tensão, que vocês podem conferir aqui pelos sinais mais e menos. E a outra também, ela está obedecendo a polarização correta, entre mais e menos. Como analisar esse circuito agora? Nós temos lá duas fontes de corrente e 3 resistências, onde R3 existe o VX, que é o que nós queremos. Lembram da dica? Não vamos utilizar o VX para nada, porque se vamos utilizar o VX, o circuito pode sair errado os cálculos. Então vamos considerar a seguinte forma. Se nós temos lá 3 circuitos, 3 resistores em paralelo, seria evidente aí de cara que pegássemos esses resistores e fizéssemos uma analogia em paralelo dos 3. Seria muito simples, porém a dica era não mexer com VX, então não podemos fazer isso. Observem também que as fontes de corrente, elas têm o mesmo sentido. Se nós analisarmos aí, a corrente que sai de uma fonte de corrente entra na outra e a outra sai, ou seja, elas são ligadas pelo mesmo nó. Então, podemos dizer que elas estão em série. Como seria essa análise aí? Vamos ver no próximo circuito. Nessa transformação, continuando, nós temos lá a resistência equivalente, que é 2, paralelo de 4, que é uma das possibilidades que a gente pode fazer, pois não podemos mexer no R3. Então, se nós temos a resistência equivalente de um lado, que é justamente essa aqui, e nós temos essa aqui do lado de cá, ignorando o R3, né? Então, nós temos a resistência equivalente 2 paralelo com R4. Então, como seria o circuito aí? Então, nós temos lá 6 ohms aqui, que foi calculado, né? E 3 ohms aqui, que é o dado do circuito. Então, se nós temos lá 6 vezes 3, que é justamente aquela fórmula de R vezes R sobre R
mais R. Então, nós podemos chegar na seguinte equação aí, que 6 vezes 3 é igual, dividido por 6 mais 3. Então, 6 vezes 3, nós temos 18, está aqui. E 6 mais 3, nós temos 9, está aqui. Fazendo o cálculo da resistência equivalente 2, podemos dizer que, matematicamente, 18 dividido por 9 é igual a 2 ohms. Então, nós chegamos ao valor da resistência equivalente 2, né? Que é a junção dessas duas resistências aqui. Então, nós temos RQ2. Bem, ainda, como eu disse lá que nós temos a fonte de corrente em série, nós podemos analisar também e fazer uma corrente equivalente. Então, está aqui no circuito a corrente equivalente, que nós temos I3, né, que é esse aqui, no sentido, menos I2, que está aqui. Sentido também, sentido contrário da outra, porém em série. Então, podemos dizer que I3 menos I2 seria 4, aqui são 2 amperes, aqui é 4 amperes. Nós temos 4 menos 2, então a resistência, a corrente equivalente, equivale a 2 amperes, que combinará no circuito, né, equivalente a esse aqui, do lado aqui. Então, esse circuito equivalente aqui, ele está representando todo aquele outro circuito inicial. Então, se nós temos R3, que é o que a gente deseja, que foi falada a dica, não mexer no R3, para não ficar errado o cálculo, nós chegamos numa fonte de corrente, onde nós temos R equivalente 2, em paralelo com a corrente equivalente, onde nós temos aqui corrente equivalente 2 amperes, né, e a resistência equivalente de 2 ohms. Então, a análise do circuito fica fácil de vocês fazerem, se observarem o sentido e polaridade. Então, o que a gente deseja saber? Desde o início, a gente deseja saber quem é Vx em R3. R3, nós sabemos que vale 4. Até então, vale 4 ohms. E a corrente em R3? Não sabemos ainda, podemos calcular. Então, vamos calcular a corrente. Se nós temos lá a corrente IX, né, que é a corrente de R3, vamos dizer que a corrente X é a corrente IR3, matematicamente, a corrente equivalente é a multiplicação, né, ou o produto da resistência equivalente dividido pela resistência equivalente 2 mais 3. Né? Essa fórmula aqui ficaria melhor se fosse vista dessa fórmula aqui. Ó. Então, nós temos IX, que é igual corrente equivalente sobre quem? Resistência equivalente 2, né, mais R3. Então, se a gente enxergar essa fórmula aqui, ficará fácil de fazer a resolução. Então, se já temos os valores, que é a corrente equivalente, nós temos lá a resistência equivalente e já temos lá a resistência de R3, põe na fórmula e vamos calcular. Então, isso aqui, que é o 2, dividido por 6, no caso aqui a soma desses dois. 2 dividido por 6 vai dar alguma coisa, né? Vezes 2 dividido por 3, vezes 2, no caso, combinará nessa fórmula aqui, que será 2 por 3. Então, nós temos que 2 dividido por 3 equivale a 666 mA. Podemos dizer também, para tirar o milli do lugar, que Ix é igual a 0,666 ampere. Aí depende da visão que vocês quiserem para os cálculos. Então, se o Vx, nós temos lá que o Vx, definido nas primeiras fórmulas, é igual a R3 vezes I, nós não acabamos de achar o I. Olha o I aqui. Se nós temos o I, nós temos o R3, que equivale a 4, que está definido no circuito. Então, vamos substituir na fórmula, na lei de Ohm novamente, que tensão é igual a resistência vezes corrente, ou seja, você ri, né? Chegamos ao resultado que tensão, que é o Vx,
que é 4 multiplicado por 0,666, nós vamos chegar numa tensão, que é o Vx, de 2,66. Podemos observar que essa análise aqui que nós fizemos é conhecida como divisor de corrente. Ela fica mais fácil de ser feita para analisar um circuito assim, porque nós temos duas resistências e nós desejamos saber apenas a tensão de uma resistência e a outra já se tem. Entre todos esses componentes, circuitos e teoremas, temos os geradores e receptores elétricos. Um gerador elétrico é todo aparelho que transforma uma modalidade de energia qualquer em energia elétrica. Por exemplo, nós temos como gerador elétrico, né? Pode ser qualquer energia, um gerador elétrico, transformar em energia elétrica. Exemplos, nós temos lá os geradores químicos, pode ser baterias e pilhas. Geradores mecânicos, nós temos geradores de usinas hidroelétricas. Gerador do automóvel, que seria o alternador. Geradores solares, células fotovoltaicas. E nós temos também geradores, nós temos lá eólica, gerador eólico, nós temos gerador nuclear. Então, todos esses geradores, eles transformam uma energia qualquer, né? No caso, vamos citar aqui, nós temos as baterias e pilhas, nós temos uma energia química, né? Uma energia química transformando em energia elétrica. Os geradores mecânicos são geradores das usinas hidrelétricas. Podemos também dizer que os geradores mecânicos são usinas eólicas. Nós temos, no caso da eólica, a força do vento tocando as hélices daqueles grandes ventiladores, como alguns conhecem, né, que são geradores eólicos, que a força do vento gira as pás e essas pás convertem através de um sistema de um gerador interno lá na nacelle, que transforma esse movimento em energia elétrica. Esse mesmo movimento podemos ver também com a força da água, onde nós temos as hidroelétricas, onde é acumulada uma grande quantidade de água para fazer pressão, e essa água é canalizada através de uma tubulação, onde vai tocar pás de uma turbina. Essa turbina novamente vai rodar e porá em funcionamento, em rotação, um gerador elétrico, que transformará esse movimento mecânico em energia elétrica. O automóvel é da mesma forma, nós temos o movimento do motor a combustão, onde a correia é ligada a um alternador, e esse alternador, ao funcionar pelo movimento mecânico, ele gerar eletricidade. Os painéis solares, eles são uma exclusividade, pois eles convertem através de um processo fotoelétrico, convertem a luz solar, né, em fótons elétricos. O que seriam esses fótons elétricos? Esses fótons elétricos é a própria corrente elétrica. Então, a energia solar é a partir da conversão de luz solar, ou seja, da energia luminosa do Sol. Hoje já temos placas solares mais modernas, ainda algumas em mercado, outras não, que nós podemos obter quase 100%. Umas obtêm a parte térmica do Sol e a outra parte luminosa. Ainda, muitos desses eventos ligados a fotocélulas ainda está em laboratório, então nós contamos ainda com algumas placas no modo convencional, somente converter luz solar em energia. Na parte dos geradores, nós temos as usinas termonucleares, onde a gente consegue vamos pegar aí a reação do urânio, onde vai aquecer, né? Esse aquecimento gerado por esse urânio, ele vai criar um calor excessivo que esquentará uma grande quantidade de água, e essa grande quantidade de água vai virar vapor tocando turbinas. Então nós temos aí o mesmo princípio do hidrelétrico, do automóvel e dos geradores eólicos, onde sempre vai haver uma força tocando as pás e as pás gerando eletricidade. No caso das nucleares, nós temos aí o vapor, né? Esse vapor ele vai sair sob pressão, que vai tocar as pás e vai gerar energia novamente. Podemos dizer então que as termoelétricas são semelhantes às nucleares, sem a periculosidade da radiação, né? E essa periculosidade da radiação na térmica, ela é mais vantajosa, porém mais cara. Onde a gente tem a energia mais cara a ser produzida é nas térmicas.
Como foi dito, nós temos aí alguns exemplos, né, de geradores. Nós temos lá o gerador, onde nós temos um ventilador, podemos ter um gerador de um receptor elétrico, ele está recebendo uma resistência elétrica e convertendo em quem? Em um movimento mecânico que transformará em vento. Da mesma forma, a enceradeira, a televisão e a geladeira. Então, ambos podem ser caracterizados como receptor ou gerador. Os receptores elétricos é qualquer dispositivo que transforma energia elétrica em outra modalidade de energia, contando que esse outro tipo de energia não seja exclusivamente calor. Então, como nós temos, foi falado anteriormente, que nós temos a transformação de energia, nós podemos dizer novamente que a energia do receptor, né, no caso o ventilador, a enceradeira, a televisão e a geladeira, podem ser transformadas em algum tipo de energia. Foi dito então que o ventilador vai transformar a energia elétrica em energia mecânica, que será convertida em vento, dando o prazer da brisa suave. No caso da enceradeira, vamos transformar o movimento circular da enceradeira para polir pisos ou veículos. A televisão, vamos transformar essa energia elétrica em imagens, ou podendo também utilizar a luz, a própria luz, as lâmpadas. E a geladeira, onde nós temos a energia elétrica, vai transformar o movimento de um motor que tocará o gás, e esse gás em movimento em um circuito hermeticamente fechado, causará resfriamento interno desse compartimento, onde a gente chama de geladeira. Então, vimos que os receptores elétricos podem ser qualquer elemento, né, que converte a energia em energia mecânica, ou energia luminosa, ou outro tipo de energia. Os exemplos foram colocados aí como ventilador, enceradeira, televisão e geladeira. Então, o símbolo do receptor elétrico, ele é facilmente identificado no circuito através desse símbolo aqui, né, que é o símbolo do receptor, que não difere muito do gerador, que é simplesmente o quê? Nós temos uma fonte, né, seria uma fonte, alguma fonte ou receptor, que vai ser identificado aqui, facilmente identificado pela fonte de um símbolo de uma bateria, e uma resistência interna. Então, podemos dizer, então, que um gerador elétrico, né, vai ser uma resistência elétrica, né, mais do que uma fonte de tensão. Então, vocês podem ver que a simbologia dos dois não difere muito. Onde a gente tem aqui o caminho da tensão, no caso ali está epsilon, ou vai ser V1 ou V, simplesmente, e nós temos aqui o caminho da tensão da corrente, né, que é o inverso da tensão. Nós temos a corrente e a tensão caminhando aqui em R2, então nós temos VR. Então, não difere muito os símbolos um do outro, basta a fórmula como deve ser analisada no circuito. Esses exemplos colocados, vocês devem saber que o receptor elétrico ele vai converter energia em movimento mecânico, né? Recapitulando, o receptor elétrico transforma energia elétrica em movimento mecânico. E o gerador, ele transforma movimento mecânico em energia elétrica. Os exemplos citados são bem claros: gerador, usinas termoelétricas, gerador eólico, até a usina por marés, movimento das marés, também pode ser considerado. E o receptor elétrico é qualquer instrumento que gere, a partir da energia elétrica, qualquer movimento, que é chamado de movimento mecânico. Aí nós citamos os ventiladores, geladeiras e a enceradeira. Bom, vimos as transformações de fontes de corrente em tensão e vice-versa. Vimos exemplos de como utilizá-los e espero que todos tenham entendido, tenham uma boa prática com os exercícios propostos no fórum e não deixem de fazer todos. Até a próxima!